Olá a todos, que a graça de Deus seja na sua vida nesse dia. Lembrando sempre a você que eu sou muito agradecido pela amizade das pessoas que estão envolvidas comigo na internet, isto é, que são meus amigos no Facebook, meus seguidores no YouTube, meus seguidores também no Instagram. A cabecinha está meio cansada. Mas olha só, você que está agora saindo de casa, você que acordou agora, você que ontem dormiu mal-humorado, aborrecido, triste, que brigou com os meninos da sua casa, aí as crianças, com a sua patroa, saiba que você é luz, que Deus trouxe você até aqui, até o dia de hoje, porque você é luz. E você deve parar um pouquinho e pensar que você está vivo agora é pela vontade absoluta de Deus. Eu, às vezes, fico um pouco chateado que as pessoas religiosas batem no peito e dizem que são devotos de tal santo, tal cicrano, e dizem que são salvas, e dizem que a religião dela é melhor. Não, melhor tudo é Deus. Olha, você está aqui comigo, e eu agradeço muito, em nome do Senhor Jesus, que é Deus. Então, eu vou dizer para você o seguinte: você tenha coragem de fazer o que esse velho homem vai falar. Diga assim agora: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está vivo, me faça ser a sua luz. Onde quer que você ande, querido, querida, você é luz. Isso é uma nomeação, eu não diria que é nomeação, é uma unção de Deus para você representar a pessoa de Deus. Entendeu? Os religiosos não vão dizer isso para você, não. Vai ter que falar que você tem que ir à igreja, fazer comunhão de não sei o que mais, e que tem que ser salvo. Não. Você já é salvo. Deus te chamou porque você é salvo. Transmita a salvação que você tem dentro de si, de você, aos outros com amor, com carinho. Trate todo mundo bem. Dá um abraço na sua patroa aí, na sua esposa. Claro. Claro, dá um abraço nos seus filhos, claro. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar um pouquinho... Esse velho é um velho abusado. Mas não faz mal, pode falar. O melhor lugar de conversar com a sua esposa é na cama. Conversa com ela quando você estiver na noite dormindo com ela. Não pode você dormir aborrecido com ela e no outro dia acordar aborrecido com ela e vice-versa. Não, você conversa com ela. A maior... talvez a maior situação que Satanás quer fazer é destruir a família. A família, preste atenção nisso, preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, a família é a primeira igreja que Deus criou no mundo. Os seus filhos, você como esposa, você como marido, são a membresia, são os dirigentes dessa igreja. Preserva isso, preserva isso. Então, se brigou com a esposa e com o marido, faça as pazes. Cada dia é um recomeço a vida da gente. É um recomeço. E esse dia, hoje, vai ser um dia em que você vai abençoar muitas pessoas com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu profissionalismo, porque você é mais que vencedor. Por isso você está aqui no dia de hoje, conversando comigo. Amém? Deixa-me falar um assunto que eu tenho colocado nas duas últimas conversas que tivemos aqui. Mas antes eu quero dizer que meu nome é Adalto Vidal, eu estou na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, aqui, quase na divisa da Venezuela. Uma cidade muito linda, muito abençoada. Mas eu quero falar uma coisa com você, que eu, voltando aqui atrás, eu estava falando sobre o negócio da sensacionalismo. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a entrar na onda de alguma coisa que às vezes nós não prestamos atenção. E eu disse nos dois últimos vídeos sobre
algumas denominações e que eu respeito, preste atenção, eu respeito, mas dou a minha opinião, como você pode dar a sua, como você pode se expressar aí nos comentários, e eu respeito. Sobre as manifestações, sobre o momento do Espírito Santo na igreja, tem sido uma coisa muito ruim em certas denominações. Eu até citei que o apóstolo Paulo fala aqui sobre língua estranha que fale no máximo numa reunião, no máximo, 1, 2 ou quanto muito 3 pessoas. Você vai em certas congregações, é um escarcéu tremendo. Meu Deus do céu, é um gritando aqui, outro gritando ali, outro pulando lá, outro fazendo a porção de coisa aqui, é um rodando em cima do púlpito, entendeu? Como se fosse um peão sem estar governado, e as coisas viram uma bagunça. Assim eu penso, né? E o apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 4 de Coríntios 14, ele fala sobre as manifestações e o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Glória a Deus, se você foi batizado com o Espírito Santo, com dom de língua, ou outro dom que possa, assim, Deus te dado pela misericórdia dele, porque é tudo misericórdia de Deus. Não vai pensar que você é bonitinho, ou que eu sou bonitinho, que Deus te deu alguma coisa, não. É misericórdia dele, sabe? Tem pessoas que, desculpa eu falar assim, que batem no peito, Deus me deu pela misericórdia. Não vai nessa onda, não, que você não é nada, como eu também não sou nada. Somos mortais, dignos de arrependimento de Deus. Mas Paulo dizia sobre o dom de língua, aquela manifestação, ela teria que ser no máximo 3 pessoas, 1, 2, ou máximo 3 pessoas, e houvesse nesta reunião quem interpretasse o que estava sendo dito ali em língua estranha. Se passar disso, eu não vou acreditar que seja de Deus, não. Um grita aqui, outro grita lá. Rapaz, eu já passei situações que uma vez eu fui fazer um trabalho de libertação chamado A Volta dos Milagres. Aí eu fui fazer um trabalho desse numa igreja lá em Belfor Roxo, uma cidade do Rio de Janeiro, no município, no bairro de Heliópolis. E a igreja estava lotada nesse dia, e logo no começo vimos homens que estavam com a mão toda torta ficar curado, e Deus foi curando aqui, foi curando ali. E do meu lado direito, assim, eu sentado no púlpito, tinha uma senhora que ela falava muita língua estranha e muita profecia, que tentava interromper. Aí, como sempre eu fazia, e aconselho você fazer, bota as pessoas mais doentes na frente, perto do púlpito, para que possa ouvir o que você está falando, que a fé vem pelo ouvir. Em certo momento, aí botaram 3 pessoas paralíticas, 3 homens paralíticos. Deixa eu falar com você, a glória é para Deus, a glória é para Deus, a glória é para Deus. Aí botaram 3 homens paralíticos assim na frente na primeira fileira de cadeiras, e eu estava pregando o evangelho da cura e da libertação, que talvez seja o que você precisa, mas esse assunto vamos deixar para depois. E de repente, na hora que eu fui convidar aqueles paralíticos pela fé, no nome de Jesus, a se levantarem e andarem, a profeta começou a falar lá, quem és tu, aquela língua estranha dela que a gente não entende, ninguém entende, essa que é a verdade, ninguém entende. Só se tiver quem interprete, é um dom de Deus também a interpretação. A mulher começou a falar, e ela parecia, na época, era uma mulher profeta, muito fervorosa, muito eficiente ali. E eu fiquei preocupado, aquela mulher queria interromper aquele momento da libertação daqueles 3 homens. Aí eu chamei um auxiliar, um presbítero, e eu falei assim, fica aqui orando, irmão, por gentileza. E o povo todo de pé, buscando a Deus, e a mulher estava gritando, ela queria se aparecer ali,
para mostrar que ele é profeta. Aí eu desci do púlpito correndo, presta atenção, e fui, bati na boquinha dela, coitadinha, disse, irmã, fica quieta, vigia, em nome de Jesus. Dei uma sacudida nela, na boa, e corri para o púlpito, era próximo ao púlpito, e eu continuei o trabalho. Aí quando eu mandei que aqueles paralíticos estavam... Jesus tinha que ver fé nas pessoas, eu só oro por pessoas que têm fé. Quem não tem fé, não devo orar. Estou lançando pérolas fortes, segundo a parábola de Jesus. Eu tenho que ver que você tem fé, enquanto eu oro por você. Aí falei para aquele momento, aqueles 3 homens que estavam na minha frente, e outras tantas pessoas, e disse assim, em nome de Jesus, vocês são curados agora, em nome de Jesus, vocês são libertos agora. Eu digo para vocês que estão aqui na frente, levante da cadeira e anda, anda, anda. Um dos cidadãos, um daqueles irmãos, levantou-se da cadeira e começou a andar. Daqui a pouco começou a correr, indo no fundo da igreja e voltando. O outro, ele caiu no chão, não conseguiu se levantar. E o outro nem se levantou, nem tomou posse daquilo. Mas por que eu estou dizendo essas coisas? Não é, eu sou um velho, sou um pecador, já estou chamando assim no bico do urubu. Mas você não, você é de Deus e é representante de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, numa profecia se interrompe, quando é falada na igreja, se interrompe um milagre. Um milagre. Sabe o que eu penso? Então, eu vou dizer a você, naquela época do Senhor Jesus, e naquela época do apóstolo Paulo e todos os apóstolos, que apóstolos são somente aquelas pessoas que andaram com Jesus ou conheceram Jesus de perto. Se não foi isso, não é apóstolo, segundo a Bíblia. Sabe, naquela época não tinha imprensa, não tinha jornais, não tinha Bíblia, não tinha ensinamento. As escritas eram feitas em papiros, não era nem papel, não tinha nenhum papel, era escrito em papiros. Então a igreja tinha muitos profetas, porque os profetas falavam nas suas profecias do milagre que podia acontecer no nome de Jesus. Os profetas daquela época eram o dom superior a todos os dons, até o dom de curar, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Coríntios. Então, eles profetizavam falando que o Senhor Jesus vive, que o Jesus está vivo, como está até hoje, que o Senhor Jesus ia curá-los, ia salvá-los, ia libertá-los, enfim, trazia uma mensagem de esperança. E aconteciam os milagres. Daí Paulo, ele classificou como o melhor dom era o dom de profetizar. Você está entendendo? E eu acho que essa pessoa, não são todos não, mas uma grande maioria, acha que quando se torna profeta, ele é o bambambam. Bam, bam. Nada disso. Você é apenas um vaso de Deus. Você é apenas um instrumento. Como eu sou e como todo mundo é. Todo mundo nesse mundo é vaso de Deus. É instrumento de Deus. São os religiosos que batem no peito e falam, não, eu sou escolhido, eu sou vaso de Deus, eu sou ungido de Deus. Para com esse negócio. Você nasceu para ser luz. Eu estava falando com o Preta, minha mulher, agora pela manhã, quando eu fui caminhar, que, olha, você está andando aqui, mas não se esqueça que você é luz. Toda pessoa que crê em Deus e recebe Ele no seu coração, que recebe Ele como Pai Celeste, Senhor de todas as coisas, você tem Deus dentro de você. Não tem sistema religioso que mude isso, não. Você tem Deus. E onde você estiver andando em volta de você, ali existe luz. Ali, o maligno não tem poder sobre a sua vida. Nada, nada, nada. E você, como luz, você tem que chegar lá no seu trabalho e abençoar o seu trabalho, abençoar o seu patrão. Você tem que ter coragem de falar, Senhor Deus, me ensina a trabalhar. Senhor Deus, abençoa os meus colegas de trabalho. Para de fazer intriga. Abençoa meus colegas de trabalho. Para de fazer intriga com um colega de trabalho. E você abençoa seus colegas. Diga assim para Deus, Senhor, permita que eles gostem de mim.
né? E quando dizem que o cara é cristão, ou é crente, ou é um religioso, o pessoal fica com medo do cara, né? Então você chega no seu trabalho e fala, se eu permito que essas pessoas gostem de mim e se aproxime das pessoas. Tem uns, vou chamar de doido que é doido, tem uns caras que quer orar às 6 da manhã, quer orar meio-dia, quer orar 3 da tarde, quer orar 9 da manhã, ele faz de 3 em 3 orações, de horas, desculpa assim falando, ele vai querer rezar, vai querer orar, ele larga tudo. Para com isso, você é um vaso de Deus, você tem a luz de Cristo dentro de você. Quando você pensa, por exemplo, no irmão Adalto, Fidal, você está orando por mim, porque você é a luz, você irradia a luz. Você não tem trevas dentro de você. Quando você pensa nos seus filhos, você está trazendo as bênçãos dos seus filhos, a bênção aos seus filhos, à sua mulher. E tem outro negócio. Aprendemos que patrão é inimigo da gente, que nós somos empregados e o patrão é nosso inimigo. É verdade. Não, o patrão foi instituído por Deus para te dar esse emprego aí. Você ora pelo seu patrão também, entendeu? Ore pelo seu pastor, ore pelo padre, ore por todos da sua paróquia, ore por todos. E tudo isso está aqui na sua cabecinha. Essa cabecinha aí, ó, que é de Deus. É de Deus. É só de Deus a sua cabeça. Você entendeu, meu irmão? Você está entendendo? Então, Paulo, naquela época, ele deu a qualificação superior ao dom de profecia, porque os profetas não falavam sobre o futuro, não. Eles falavam sobre aquele momento ali em que a igreja tinha aceitado a Jesus como o Senhor vivo. Vivo. Para nisso, para de pensar assim que Jesus morreu e acabou. Não, ele está vivo. Eu jamais, para a minha idade, iria buscar um Jesus que está morto, mortinho. Eu não. Jesus está vivo. Preste atenção. Está ouvindo? Jesus está vivo e ele te ama. Ele quer te abençoar. Ele quer levantar você da enfermidade que te oprime. Ele quer fazer cessar todas as dores do seu corpo. Ele quer te dar vitória. Ele quer te libertar do cativeiro. Ah, que coisa boa é ser liberto do cativeiro, sabe? E quando você é luz e quer ser luz e quer iluminar, você está bem iluminado. É. E a única coisa que acontece é que você tem que acender o interruptor e dizer, Jesus, aí, acende a luz em você, acende a luz em tudo que você tem, nos seus negócios, na sua vida. Ah, meu Deus do céu, tomara que eu pudesse convencer você. Tomara que eu pudesse convencer você. Mas um dia eu vou partir para a eternidade, e vou mesmo, pela misericórdia de Deus. Mas se eu pudesse, antes de partir para a eternidade, dizer uma coisa para você, muito importante. Você fala isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para as suas amigas, para quem você vive socialmente. Diga que Jesus está vivo. Ele está vivo e Ele ama você. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Vamos voltar aqui a Paulo, que falava sobre o dom de língua, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura. Todos os dons são bons. Se você tem um dom de língua, glória a Deus. Se você tem o dom de profecia, glória a Deus também. Mas Paulo também fala assim, procurai com zelo, isso é com bastante cuidado, os melhores dons para a sua congregação. E Paulo fala que se todo mundo falar em língua, o culto não tem graça, ninguém aproveitou nada. Eu respeito você que está nessa onda, eu respeito. Você é de Deus também, pô. Ó, como não é de Deus? Eu não sou idiota de falar que você é do diabo, porque foi Deus que te criou, foi Deus que trouxe você até aqui. Mas procura com zelo o melhor de dons. Tem pessoas enfermas lá na igreja que você frequenta, ou na denominação que você frequenta. Você vai lá para o seu oculto, lá para o seu escondidinho, e fala assim, Papai do céu, me dá o dom de curar. Fala o nome daquela pessoa que você talvez conheça. Aquela senhora está doente. Eu consigo andar, meu Deus, com as minhas pernas. Eu consigo enxergar. E aquela pessoa não pode fazer isso. Você está entendendo? Estou falando de paralisia, mas é no sentido generalizado. Generalizado. Procura com sabedoria os melhores dons. A sua congregação.
para a sua comunidade, para o seu país, sabe? Você tem que procurar isso. Você é vaso de Deus, então faça assim. Se é um vaso de Deus para dar de gostosão, ou gostosona é besteira isso. Você é gostosão e gostosona para Deus. Né? Você é 100% de Deus. Você é Deus purinho. Deus purinho você é. Olha, eu vou falar uma coisa com você e não vou fazer meu vídeo ser muito longo, não. Eu me lembro da palavra de Deus, enquanto Adão tinha feito coisa errada, tentando ser maior do que Deus, e Deus tinha uma maneira de todo dia ir lá no jardim do Éden, segundo a Bíblia, conversar com Adão. Quando Adão pecou, ele se escondeu, ele e a mulher dele, a bonitona da Eva, se esconderam. E Deus perguntou, Adão, onde você está? E Adão não respondeu. E perguntou a Adão, Adão, onde você está? De repente, Adão teve medo e falou, estou aqui, Senhor, escondido. Eu trago essa pergunta de Deus a você, que foi feita por Deus a Adão. Onde você está agora? Está dando de bobo, de tolo, falando bobagem, falando mal dos outros, julgando as pessoas, querendo ser o bambambam da sua congregação? Ah, por favor, onde você está agora? Está se escondendo de Deus? Há um hino que diz assim, ninguém se esconde da presença de Deus, esteja onde estiver, Ele vê. Deus está te vendo aí no seu estado natural, Deus está vendo as coisas que você está fazendo errada, e podia parar de fazer, e pode parar de fazer agora. Você está entendendo? Onde estás? Deus talvez esteja perguntando a você nessa manhã. Tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje. E quero anunciar aos irmãos, os amigos, a todos, que na próxima semana eu todo dia vou fazer uma oração, uma intercessão para curar você de todo mal, para resolver a sua vida espiritual. Eu vou te ajudar. Eu fui ajudado um dia e fui ajudado pra caramba. Poxa, você nem imagina, tá bom? Então, próxima semana nós vamos fazer todo dia uma oração, uma prece, vou juntar com todos os corações desse imenso mundo de amigos que tenho, que são todos de Deus. Só está aqui quem quer ser de Deus. Viu? E vocês são de Deus. Deus abençoe a sua vida. E no nome de Jesus que está vivo, eu digo que você está curado de todo mal. No nome de Jesus que está vivo, eu digo que as dores do seu corpo vão cessar agora. No nome de Jesus que está vivo, eu digo que você está liberto, que você é um amado de Deus, um querido de Deus. Em nome de Jesus. Bom dia.